Bom dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E a verdade é que eu acho que minha voz melhorou um pouquinho de ontem para hoje. Tá a droga, mas eu acho que melhorou um pouquinho. Acho que melhorou porque eu vi de pertinho ela, maravilhosa, garota da capa, madrinha do MMA, uma loucura de beleza. Nádia França, bom dia. Ô, Carlinhos, bom dia. É um prazer enorme estar aqui na bancada com todos os meus colegas, com você. E quero te agradecer por aquele evento maravilhoso, onde eu pude ter a honra, né, de ser madrinha e que foi um sucesso. E um bom dia para todos os telespectadores que estão nos assistindo hoje. E se a minha rouquidão tinha sarado com essa beleza, agora eu vou ficar mudo. Com vocês, a feiura do cidadão Éder. Bom dia. Bom dia, Carline. Um ótimo dia para as amadas telespectadoras, para os queridos telespectadores, para os colegas de bancada dessa emissora, mas principalmente para você, que acordou mais cedo para assistir o TV Verdade e ficar essa hora conosco. Muito obrigado. Vocês têm música de igreja? Porque a partir de agora eu convido toda Minas Gerais para orar comigo. Porque hoje nós vamos fazer um programa santo aqui. Porque esse é um programa de Deus. Esse é um programa divino. Esse é um programa dos anjos. Tá entendendo? Por isso é que eu convido pastores para participar. Nenhuma TV convida tanto pastor para participar de programa como eu. Que tem TV que leva pastor, mas leva só os pastores que são donos da televisão, né? Eles nunca levam os pastores das outras igrejas, né? Eles só levam os pastores que são donos da televisão, do canal, né? Aqui não. Aqui nós trazemos os pastores de todas as denominações, de todas as igrejas. E por isso é que eu dou bom dia para o pastor Gregory Rodrigues. Muito bom dia, meu querido. Muito bom dia, Carline. Muito bom dia aos meus amigos de bancada. E muito bom dia para você que nos assiste nesta manhã maravilhosa. O TV Verdade é o programa dos pastores, né, Gregory? Não somente dos pastores, mas de diversos líderes religiosos, né? De todas as religiões, até líderes de matriz africana, líderes do Islã já estiveram aqui. É um programa plural, é um programa que não tem preconceitos. Isso é bom ou ruim? É maravilhoso. É essencial que toda a sociedade conheça e que todos tenham a liberdade de se expressar, desde que não ofendam o próximo, claro. Então, hoje, ele que estava sumido e que por tanto tempo esteve conosco na TV Verdade, mas há anos estava desaparecido, cuidando do seu pastoreio, ele voltou. Pastor Xandinho, meu querido amigo, o rei do Camaro, tudo bem com você? Bom dia, Deus abençoe a toda a família TV Verdade. Que Deus abençoe você nessa manhã, que possamos ter a sabedoria, a direção e a graça, para que possamos coordenar, entender o tema qual vai ser debatido, para que não possamos frustrar ninguém, dar sabedoria às pessoas que estão vendo e abençoar essa cidade de Belo Horizonte e esse estado progressivo de Minas Gerais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Xandinho, posso fazer uma pergunta? Que aqui a gente pergunta tudo, né? Eu sei que sua pergunta. Então, Xandinho, você é estuprador? Nunca. Nunca. Mas você é pastor? Pastor. O Gregory, você é estuprador? Não, jamais. Mas você é pastor? Sou pastor. Tem uma foto do pastor Wilson. Pastor Wilson, isso. O pastor Wilson Jorge Ferreira, de 51 anos, é pastor. Ele é pastor. Pastor Wilson. Ele é da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do bairro Salgado Filho, aqui na região oeste. O que me entristece muito é que a Polícia Civil de Minas Gerais, tem imagem dele algemado, falou que além dele ser pastor, ele é estuprador. O pastor Jorge, segundo a Polícia Civil, é o famoso maníaco da orelha. O pastor Jorge, segundo a Polícia Civil, é o maníaco da orelha e já teria estuprado mais de 10 mulheres. Eu volto já.
tô pedindo arrego e me dê uma dose aí de desapego. Esse é o TV Verdade com João Celes cantando. Canta mais alto, meu filho. Não para. A terceira é bem cheia de uísque e vergonha na cara. Essa é a música mais famosa dele, chama Três Doses. Diz que ele fez em homenagem a Caete. Na noite que ele conheceu a Caete, começou a namorar ela. Tomou uma, tomou duas, na terceira dose, como é que é? Liberou. 3 doses, CD e DVD do cantor sertanejo João Celes, presente para vocês aqui nas mãos da maravilhosa Nádia França. Para vocês que acompanham o TV Verdade, ligue sem parar. 31 3209 0005. Leve para sua casa o melhor da música do João Celes. Eu já tomei a dose de arrependimento que eu não queria. Já falei pra mim mesmo que hoje é o dia. Já tava na hora de tomar juízo. Tava na hora de tomar juízo mesmo, era o pastor. Cadê o pastor algemado aí? Esse tinha que ter tomado juízo antes. Esse é o pastor Jorge, 51 anos, Igreja do Evangelho Quadrangular. Cidadão Éder, a Polícia Civil, a delegada, falou que ele fez mais de 10 vítimas. E aí? Ele é um homem de Deus? Ele é um homem do capeta, um homem do demônio, de Satanás, de Lúcifer, do mal, do tinhoso, do pai da mentira. Ele é um outro mentiroso, ele é um farsante. Usava da sua condição de pastor para poder fazer mal às pessoas, para cometer o estupro, que é o pior de todos os crimes. Aliás, quando se comete o estupro, ele comete um crime contra a lei dos homens, contra a lei de Deus e a lei da carceragem. Esse vagabundo não pode ficar nem junto com os demais presos, que ele seria linchado, massacrado depois de ser feito a mulher da cela. Vagabundo, um ser desse, Carline, sinceramente, eu tento aqui, com o meu vocabulário restrito, eu tento arranjar adjetivos horrorosos para ele, mas não consigo, porque esse crime é o crime mais nojento que existe no Código Penal brasileiro. Na maioria das vezes, os crimes aconteciam nas dependências da igreja e com as fiéis da igreja. E profanação, a profanação da igreja, onde fica a santidade, a pureza da igreja que ele prega, que ele representa, e ele já veio transferido de outros lugares, então me parece que não é a primeira vez que acontece isso, e ele inclusive conseguiu estuprar uma menininha dos 12 aos 16 anos, então observe que não foi um deslize, um ato impensado, não, é uma conduta criminosa que infelizmente, Carline, nesse país não existe a pena de morte, porque um ser, um nojento desse merece nada mais, nada menos que a pena de morte, já que tirou o futuro de muitas pessoas, matou a pureza de muitas outras, matou a alegria de famílias e por aí vai. Nádia Merecia França, a mesma coisa. Você que é mulher, Nádia França, você que é religiosa, você que é evangélica, você que frequenta a igreja, você tem até uma pastora na sua família que é a sua irmã. Como é que você recebe uma notícia de que um pastor se utilizava do título de pastor e da liderança dentro de uma igreja para abusar de mulheres, fiéis? Olha, Carline, é realmente muito triste, porque eu estou totalmente com tudo que o cidadão Éder falou. Eu faço, assim, das suas palavras, foi muito bem colocadas, além de ser um crime, é uma coisa assim, a gente não consegue encontrar realmente adjetivos para isso. Porque o pastor, a figura que está em cima de um púlpito, ele é visto, né, pelos fiéis, pelas pessoas que estão ali, como se ele fosse não vou colocar como Deus, porque Deus é único, né? Mas ele é um exemplo, ele é tudo. Então os fiéis estão ali e eles, assim, querem seguir o exemplo dele. Agora, imagina, o que as pessoas vão pensar hoje da igreja? O que as pessoas vão pensar, né, os evangélicos, por exemplo? Eu mesmo tenho um exemplo em casa
que o meu próprio marido fala, eu não vou para a igreja, porque pastor é tudo, acha que qualifica, né? Pastor é tudo vagabundo, é tudo pilantra, eles pedem dinheiro. Agora imagine esse que causou esse estupro, o que ele é então? Então, assim, realmente é muito triste e é um crime bárbaro, que merece realmente o que o cidadão falou. É pena de morte, assim, disso, não tem adjetivos. Você defende pena de morte para ele? Para esse cara aí, eu acho que, eu vou te falar, ele deveria ser... Carlinhos, eu nem sei o que ele merecia. É tanta crueldade. Tem que capar um cara desse? Tem. Então pode falar? Pode. Tem que capar um cara desse. Tem que capar? Tem. Eu não ia exagerar. Eu não ia falar, mas já que é pra falar, eu acho que ele merece isso, porque ele tá usando o órgão, né? O que Deus deu pra ele, que é pra ele casar, pra ele ter uma família, pra ele constituir família, produzir, reproduzir. Ele tá usando pra abusar de criança. O órgão na igreja para outras coisas, que era para tocar música, né? É o órgão genital, né? Pelo o órgão genital. Gente, as imagens dele tá aí. Esse é o pastor Jorge, da Igreja Quadrangular, do Evangelho Quadrangular. Eu quero deixar claro uma coisa para vocês que estão em casa. Quero mandar um beijo para a Palhacita, que é um sucesso essa menina. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Nós estamos falando da pessoa desse pastor. Eu não quero que vocês generalizem, porque o trabalho que a Igreja do Evangelho Quadrangular faz é muito sério. E eu respeito muito o trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, nós estamos falando aqui desse pastor Jorge, que foi preso e indiciado pela Polícia Civil. E a polícia delegada está falando que ele é o maníaco da orelha e que já tem 10 casos confirmados de estupro. Então, eu não quero que vocês aí em casa misturem as coisas, tá bom? A igreja é a igreja, séria. Pastor, é igual a igreja católica com esses padres pedófilos que tem aí. Exato. Não pode misturar as coisas. Padre pedófilo safado tem que ser preso. Tá entendendo? Não pode misturar. Pastor Xandinho, eu tô chocado com essa história, pastor Xandinho. Todo ser humano, ele tem sobre ele uma palavra chamada consciência. O maior tribunal que o ser humano tem sobre ele se chama consciência. A verdadeira igreja sou eu, é você. Uma igreja que coloca sobre ela uma placa, que é uma nomenclatura, Quadrangular, Portas Abertas, Batista, é uma placa, um prédio. Muitas das vezes a pessoa usa o título, o cargo eclesiástico, para que possa usufruir de certos benefícios. A maior consciência, a maior condenação que o ser humano desse tem é a mente. Ele sabe se ele está certo ou se ele está errado. Como o cidadão Éder disse, como a Nádia França disse, a seca está a pena de morte. A maior morte que o ser humano possui é a morte moral, a morte do caráter, a morte de um bom testemunho. Ele chegar em algum lugar e ser bem visto, sem bem quesito. Nenhum de nós aqui somos juízes, somos, pela bondade de Deus, advogado de defesa nem advogado de acusação. Mas como ele e muitos outros também, independente de clero religioso, de profissão de fé, ele sabe o momento que ele está certo e que ele está errado. Tem momentos na vida de um ser humano que Deus dá sempre uma oportunidade para que ele possa refletir. E algumas vezes, Deus quer mostrar para o ser humano que está na hora dele parar. E se Deus não para, o seu próprio ato o para. É uma frase que sempre está no meu coração. Deus, ele quer te parar por um momento, para o diabo não te parar para sempre. Tem momentos da vida de um ser humano que é o próprio Deus que quer pará-lo. E só Deus sabe como é que está a consciência, como é que está... Você está amenizando pro lado dele? Não estou amenizando, eu estou dizendo que, independente dele ou independente de outro, não é verdade? A maior morte que tem, a maior pena de morte que tem... Afinou, né? Está defendendo o pastor, ele não quer nem que ele vá para a cadeia. Mas o senhor acha que um criminoso classista desse... está defendendo o pastor. O senhor acha que um criminoso desse tem consciência, pastor? O que merece? Vamos lá. O que merece um ser vil como esse? A vergonha. A maior consequência de um pecado é a vergonha. O pastor Xandinho quer que deixe o pastor estuprador solto. Não, não disse isso. Não, falou que não merece cadeia. Não, não disse que ele não merece cadeia. Falou que merece só a vergonha, que não merece cadeia. Mas o problema é que ele desqualifica a classe de vocês. Mas é um absurdo, Como que pode alguém com essa estirpe, com essa conduta imoral, com essa conduta criminosa, principalmente pecando
contra a inocência, contra a castidade. Como que um ser vil desse, pastor, pode se imaginar que ele tenha consciência, que ele tenha morte moral? Isso é vagabundo do princípio ao fim. Observe que ele está lá na cadeia sozinho, pastor. Porque se ele estivesse junto com os demais prisioneiros, ele seria trucidado, que nem os piores criminosos do mundo aceitam esse tipo de conduta, esse tipo de crime. Me desculpa, parece que o senhor está querendo colocar um pano quente na coisa e defender seu par. Afinal de contas, até então ele é pastor. Espero que tenha também a sua carteira de pastor caçada. Que por muito menos já ouvi falar que caçaram. Agora, por esse tipo de conduta desonrosa, cruel e contra a castidade, Jesus falava bem a minhas crianças. Peraí, vamos ouvir o pastor Gregory, porque o pastor Xandinho já falou aqui que não precisa de cadeia para o pastor estuprador, já está defendendo ele. Já se apresentou e já mostrou aqui que a condenação moral e papapá já resolve que nem precisa de cadeia. Vamos ver o Gregory agora, que também é pastor. Pastor Gregory, o senhor também é a favor que deixe solto o pastor estuprador só porque ele é pastor? Não, de maneira alguma. Ufa. A Bíblia diz que então todo ser humano tem que se sujeitar tanto às leis do homem quanto às leis de Deus. Se ele cometeu um crime, ele deve ser punido sim com o rigor da lei. Mas eu vou acompanhar parte do pensamento do pastor Xandinho, que todo ser humano merece uma segunda chance e merece e deve se arrepender de todos os seus pecados. Agora, a maior vergonha que esse homem poderia ter, a maior punição que esse homem poderia ter é ver os seus fiéis não conseguirem olhar na cara dele mais. A maior vergonha que esse homem pode ter é a sua consciência o condenar, assim como muitos outros pastores por muito menos se levaram ao suicídio. É uma vergonha para a classe de nós pastores, inerente da defesa teológica, da linha teológica. É uma vergonha, isso desmoraliza todos os pastores, por mais que nós estejamos falando de um único pastor. Agora, eu não vou aqui me olvidar de dizer que ele merece sim cadeia, sim, mas ele merece sim o rigor da lei, ele merece sim o rigor da lei de Deus. Mas merece ser preservada a integridade dele, óbvio. Eu não vou defender que ele seja morto, eu não vou defender que seja ferido o direito dele se recuperar, dele se retratar, isso daí de maneira nenhuma. Mas, pastor Gregory, e o direito à integridade das vítimas? Se eu colocasse fazer assim, a respeito do que os dois pastores falaram aqui. Uma pessoa desse tipo, ela tem consciência, primeiro, ela não tem consciência. Então, assim, partindo desse ponto. E a segunda, a própria Bíblia diz: vinde a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Então, ele pecou. Assim, horrível, não tem pecado pequeno nem pecado grande para Deus. Para Deus, todo pecado é pecado. Então, ele cometeu um crime contra uma criança que a própria Bíblia diz que é dela o reino dos céus. Então, isso é um ato monstruoso. A maior carceragem que tem, Carlinhos, é a do Ceresp da Gameleira, não é? Da Ceresp. Vamos colocar que ele vai ficar 20, 30 anos preso. Mas a maior carceragem que ele vai ter é de si próprio. Ele vai estar preso dentro de si próprio. De novo o senhor está defendendo? Não estou defendendo isso. Estou dizendo que, como o Gregory falou, Romanos capítulo 13, versículo 1. Ele está debaixo de uma autoridade. Todo pecado é sujeito a uma consequência. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Tem a consequência do pecado. A consequência do pecado dele é ele ser preso, ser julgado, ser condenado um ano, um tempo, ou a década, ou o tempo que for. Mas a maior carceragem que ele vai ter é dentro de si próprio. Porque dentro de si próprio, ele vai passar o quê? Uma vergonha. O senhor é muito meu amigo, gosto muito do senhor. Mas o senhor está me lembrando uma frase, Carlinhos, que é muito dita ali no interior de Minas Gerais, chamado Cerca Lourenço. Ele está dando aquela voltinha, mas nós não vamos esquecer do ato dele não, pastor. Primeiro lugar, ele teve tempo, porque ele faz isso há anos, ele teve tempo, se tivesse consciência, de pedir perdão a Deus, às vítimas, e mostrar arrependimento. Ele só parou nesse momento, pastor, porque ele está com um par de algemas nos braços. Que a casa caiu. Exatamente, na linguagem policial, a casa caiu. Agora, como que ele não mostra o rosto agora? Mas mostrava o rosto para, inicialmente, lamber e tocar as orelhas de suas vítimas e mostrava esse sorridente. No momento de júbilo, ele está mostrando o rosto.
Onde está o arrependimento? Em momento algum mostrou arrependimento ou pediu perdão às suas vítimas. Como, aliás, eles existem. Olha o vídeo que nós encontramos na internet. Prestem bem, deixa essa câmera aberta. Nós encontramos um vídeo na internet postado pelas vítimas de um dia que estava havendo um culto na igreja. Estava tendo um culto na igreja. E uma das vítimas entrou gritando desesperadamente para o pastor que pregava, dizendo: o pastor Jorge é estuprador, ele já me estuprou. E aí ela foi contida e retirada. Esse vídeo foi até utilizado pela polícia como base nas investigações e ajudou a liberar. Cadê o vídeo? Nesse caso, cabe a você, pastor, orientar a sua igreja sobre a importância da fidelidade ao Senhor. O pastor tem que ser dizimista. Loucura, gente. Mas antes de prosseguir, vamos acompanhar a reportagem sobre esse caso para dar sequência no nosso debate. William Jorge Ferreira atuava como pastor em Belo Horizonte há cerca de 25 anos. Ele praticou diversos atos, mediante ameaças às vítimas. Uma vítima era menor de idade, ela alega que foi estuprada dos 12 aos 16 anos de idade e que ele praticava, introduzia o dedo na genitália da vítima, lambia o pescoço, dava encoxada e diversos outros atos de abuso sexual. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram um culto religioso realizado no último mês de fevereiro para 3.000 pastores, que foi invadido por uma mulher. Ela gritava, afirmando que havia sido estuprada por William. A Polícia Civil já havia recebido denúncias contra o homem de 51 anos antes dessas imagens serem divulgadas. O pastor foi localizado em casa e preso preventivamente nesta terça-feira para não atrapalhar as apurações. Na delegacia, ele preferiu o silêncio. Segundo a delegada, William Jorge Ferreira era um dos líderes da congregação em Belo Horizonte e ameaçava as vítimas para não ser denunciado, alegando a situação de poder religioso. Ele falava que tinha muitos amigos que eram policiais e autoridades e políticos e que, por isso, ele ficaria impune. As investigações começaram em maio do ano passado. De lá até agora, a Polícia Civil já ouviu mais de 10 mulheres. Todas relatam que foram abusadas sexualmente pelo pastor e que, a maior parte das vezes, as situações aconteceram nas dependências da igreja. O advogado do pastor alega que ele está sendo vítima de uma armação. O pastor Jorge está sendo levado por uma grande orquestração. Por exemplo, a ex-mulher dele, que está envolvida nisso, também difamando ele por todos os órgãos, está envolvida nessa trama ferrenha contra ele. É inacreditável. Chega uma fiel fazendo uma denúncia, em vez de ser acolhida, recebida com amor, e sendo ouvida para que ela pudesse externar qual era a sua dificuldade, qual era a sua tristeza, a igreja poder corrigir, o pastor poder se redimir. Não. O pastor prefere esconder a cara, esconder-se dentro da cela, virar o rosto, não falar nada. E vem um advogado falando que ele está sendo vítima de um golpe. Só faltou falar que fosse um golpe, alguma coisa que tivesse alguma ligada à política. Ele é uma oposição política dentro da igreja. Só faltou falar isso. Gente, se o pastor realmente fosse um homem macho, homem com H, ele teria mostrado o rosto e ele mesmo dito, todas as televisões estavam lá: eu sou inocente, eu não fiz isso, me mostra em prova. Dia tal, fala que eu estou aqui, mas eu estava ali. Eu sou inocente, mas não. Como todo criminoso que consegue fazer
sucessivos crimes, pratica sucessivos crimes. Ele escondeu o rosto para que outras vítimas não o reconheçam. Esse é o modus operandi. Mas tá aí das o rosto pessoas. dele, Tá coloca o rosto dele aí pro pessoal. Se outras mulheres foram vítimas dele, por favor, procure a polícia. Enquanto vocês olham, eu quero dizer para vocês que esse é o pastor Jorge, 51 anos, apontado aí pela polícia como autor de uma série de crimes sexuais, conhecido como maníaco da orelha, que diz que enquanto ele abusava das mulheres, ele ficava lambendo a orelha delas, que ele tinha essa tara. Enquanto ele ficava abusando, ele ficava lambendo a orelha das mulheres. O inquérito já aponta que ele fez mais de 10 vítimas, beijando o pescoço, lambida, toque íntimo, de tudo. E uma das denúncias é de uma menor de idade, que durante 4 anos, desde os 12 anos de idade, ele ficou abusando dela seguidamente na igreja. A delegada Larissa, que apareceu aí coordenando as investigações, disse que ele se aproveita da posição de pastor para desqualificar as denúncias, dizendo que é tudo invenção, e foi o que o advogado dele falou. A delegada disse também que a maioria das vezes, a maioria dos estupros são dentro da igreja, né? E há relatos também de carona que ele ofereceu, que ele oferecia caronas para os fiéis e praticava as paradas, tá bom? O caso segue investigação. Ele está respondendo por importunação ofensiva ao pudor, estupro de vulnerável e estupro simples. E está preso preventivamente lá no Zé Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. E esse caso é pavoroso e eu quero deixar claro para vocês que chegou uma informação, chegou nota oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, está aqui nas minhas mãos, por favor, mostra aqui. Chegou nota oficial da igreja que eu vou ler para vocês, que é minha obrigação de jornalista ler e eu vou ler. Então, enquanto ficam essas imagens aí do caso, eu vou ler a nota enviada pela igreja, que a igreja não tem nada a ver com o que o membro dela fez. É a mesma coisa aqui que o Éder virar estuprador, o Gregory, eu não tenho nenhuma culpa disso, nenhum funcionário da Alterosa tem culpa disso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ficar tranquilo que eu jamais teria uma conduta moral tão baixa, aliás, imoral. Sobre a reportagem veiculada na última semana, a Igreja do Evangelho Quadrangular vem a público esclarecer que o pastor Wilson Jorge Ferreira da Silva foi pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular por aproximadamente 25 anos. Pelo que eu entendo aqui, então, já não considera mais ele nem pastor da igreja. Falou foi. Deste tempo foram 10 anos à frente da obra no bairro Salgado Filho. Quando as acusações vieram a público, a igreja não tinha conhecimento de tais condutas do pastor. No dia 26 de fevereiro deste ano, o mesmo foi afastado de suas atribuições de pastor em caráter preventivo de suas funções ministeriais, de acordo com o Estatuto da Igreja, para que os fatos fossem apurados tanto pela Justiça e conforme o critério disciplinar interno. Segue a nota oficial da Igreja. Sobre o caso, ressaltamos que a direção da Igreja nunca recebeu denúncia sobre o pastor Jorge, nos 25 anos de vínculo com a igreja. Todavia, durante o processo de credenciamento para ingresso no ministério e processos de graduações internas, o pastor apresentou todas as certidões em ordem a respeito de sua conduta moral, sem nada que o desabonasse, tal como exigido pelo Estatuto da Igreja. Sobre os recentes fatos, só tomamos conhecimento depois das denúncias realizadas, encerra a nota oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. É isso, Nádia França. Desesperador. Para tudo. Se vocês estão achando esse pastor estuprador uma loucura, preparem-se. Porque agora eu vou mostrar para vocês um pastor... Xandinho, Nossa, quando você está pregando na sua igreja, você tem contato físico com seus fiéis? Não.
Até Como é que dá também bênção assim nos fiéis? tem a fila, fica o obreiro do lado e o obreiro do outro. E você encosta no fiel? Coloca a mão na cabeça. A mão na cabeça. Que é bíblico, Lucas 4. Lucas 4 o quê? Lucas 4, versículo 44 até o versículo 48. Jesus impunha as mãos sobre a cabeça, esse nome de bênção. Então, na sua igreja, você toca os fiéis colocando a mão sobre a cabeça deles. Sobre a cabeça deles. Não há nenhum outro toque físico. Nenhum. Pastor Grego, Diga. você tem algum toque físico com os seus fiéis na igreja? De maneira nenhuma. O único toque físico, como o pastor Xandinho muito bem colocou aqui, é quando nós estamos dirigindo alguma oração individual ou durante alguma oração coletiva que o pastor passa pelo meio do povo, mas sempre o único contato, a mão sobre a cabeça, que é sinal de imposição, sinal de autoridade, sinal de bênção, sinal de derramamento de bênção, sinal de que a bênção de Deus que está sobre a nossa vida está sendo derramada sobre a vida daquela pessoa ali também. Agora, contato físico, o pastor, pelo menos, não deveria ter contato físico nenhum com nenhum dos membros. Então o pastor não encosta em nenhuma outra parte do fiel? Não. Quando você vai no seu culto, o pastor encosta em você em alguma parte? Não, né? Não, até porque eu frequento a igreja da Lagoinha, onde a minha irmã é pastora. Não tem. Não. E sua irmã, que é pastora, ela encosta em algum fiel dela? A conduta de uma pastora mulher, ela pode sim encostar numa outra mulher, né? Ela pode segurar, ela pode abraçar, ela pode... Porque, geralmente, assim, tem casos que elas estão muito emocionalmente abaladas, né? Então, a pastora mulher, ela pode sim abraçar, encostar, colocar as mãos, assim. O pastor, não. Então, ele conduz... O pastor Xandinho, por exemplo, ele conduz para uma pastora ou para uma obreira, né? Assim que é feito. E sempre tem que ser também, Carline, ressaltando aqui, quero até deixar bem claro aqui, independente de igreja, de qualquer que for o órgão que a pessoa estiver, você tem um conselho, é sempre bom a pessoa levar 2 ou 3 testemunhas. Porque isso é bíblico também. De repente a pessoa quer... Testemunha de quê? Não entendi. Testemunha que eu estou dizendo assim, alguém que possa estar do lado dela, para que... Posteriormente, um acompanhante, posteriormente, alguém venha falar o que é certo ou o que é errado, a pessoa não, eu não estava só. Tem essas pessoas que são minhas testemunhas. E num ambiente aberto, onde todas as pessoas também possam ver. Porque num ambiente aberto, uma sala aberta, onde todo mundo está vendo, não tem como a pessoa dizer algo. Igreja secreta? Não, Carlinhos, igreja secreta não, mas tem muitos pastores, não vou generalizar, mas no caso desse pastor que nós estamos falando aí, muitos pastores... usam disso para fazer oração em salas fechadas, em lugares fechados, em lugares secretos. Exato, exatamente. Fala assim, a gente precisa ficar sozinho, tal. E acaba usando dos artifícios. E não precisa disso. Isso não precisa. Carline, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pastor Xandinho tem um programa na rádio. Ele abençoa pessoas por telefone. Então, ele não precisa ter contato físico com ninguém para poder direcionar uma oração. Às vezes, a gente leva uma peça de roupa num culto e ele ora com a peça de roupa simbolizando aquela pessoa e aquela pessoa ela é alcançada onde ela estiver. Então, não precisa botar ninguém em sala fechada, em quarto fechado, em lugar escondido. Não, porque qual seria a vergonha de um pastor? A pessoa conversa com o pastor ali em secreto e o pastor orar por ela em público. Não vejo problema nenhum, porque a bênção de Deus não é para se envergonhar. Não, exatamente, é coinonia, isso. Vou falar, eu já estive na igreja Portas Abertas. O pastor Xandinho é um pastor sério, é um pastor que realmente me ajudou muitas vezes com orações. A própria minha irmã, antes dela virar pastora, ele também ajudou muito ela em oração, esteve na minha loja. Ele é uma pessoa muito ungida. Então, assim, você pode, pastor, ir até a minha loja para ungir a minha loja, para orar pelos meus negócios? Sim, ele pode. E com todo respeito foi, orou, não aconteceu nada. É a conduta de um pastor, né? Gente, então, vocês estão preparados aí na casa de vocês? Porque tem pastor e pastor. Vocês vão ver agora, vou mostrar para vocês o pastor Daniel. Vou apresentar para vocês o pastor Daniel. O pastor Daniel não é igual ao pastor Xandinho. O pastor Daniel não é igual ao pastor Gregory. O pastor Daniel, ele pega em outro lugar que não é na cabeça. O pastor Daniel põe a mão em outro lugar. O pastor Daniel, como é que eu vou falar para vocês?
Põe a imagem primeiro, depois eu explico. Esse é o pastor. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. E vai aparecer, em algum momento vai aparecer a imagem. Em algum momento vai aparecer a imagem. Olha onde o pastor põe a mão. Olha onde o pastor põe a mão. Vocês estão prestando atenção em casa? Tá dando para ver ou não? A imagem está clara para você? Esse senhor de terno azul é um pastor. Esses senhores de mão para cima são fiéis. Olha o que o pastor está fazendo, gente. O pastor está pondo a mão no órgão sexual, no órgão genital. O pastor está pondo a mão lá. Vocês estão vendo o que eu estou... Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Dá para ver a imagem? Eu estou acreditando que vocês estão muito inacreditável. Vocês estão vendo? Olha só, tem hora que ele pega com as duas mãos. Ele abençoa duas vezes. Ô, gente, esse é o pastor Daniel Obinin, lá do país de Gana, na África. E deixa a imagem, que o povo está ligando aqui para a TV dizendo que é montagem, que não está acreditando. Não, ele tem até um programa de TV lá. Esse pastor Daniel, ele diz que tem um dom sobrenatural. Ele diz que faz aumentar o tamanho do pênis. E aí, se o fiel for lá e ele pegar e der a bênção, o pênis vai aumentar. Pra mim, quem fazia isso era cirurgião plástico, não era pastor que ficava cuidando desses trem. Isso é meu Deus também, Grego. E aí? E aí, o que vocês me dizem? O povo se perde, sabe por quê? Porque falta conhecimento. Exato. No dia, Carlino, que as pessoas buscarem mais conhecimento, mais sabedoria, forem mais inteligentes... Já deu dessa benção, já, Xande? Nunca. Ou então sobra sem vergonhice, né? Carlino, na sua igreja, eu acho que... Não tem isso de maneira nenhuma. Não é brincadeira, não. Nem igreja gay tem isso. De maneira nenhuma, Carline. Até que o termo igreja gay, se você me permite corrigi-lo, nós não somos uma igreja gay. Nós somos uma igreja que acolhe a todos e todas. E de maneira nenhuma nós estamos autorizados ou nós temos esse tipo de conduta. Igreja inclusiva não é igreja permissiva e nem a igreja tradicional, com todo o seu conservadorismo, ele pega e dá uma massageada. Gente. Não é só segurar, não. Diz que ele pega e dá uma massageada. Mas pra quê? Gente, biblicamente falando, qual que é o sentido disso, Carlinhos? Biblicamente disso, nós não encontramos nada sobre isso. 1 Timóteo fala que no fim dos tempos muitos iriam se afastar da verdadeira fé e passariam a pregar heresias, passariam a pregar absurdos, a praticar absurdos. Que o povo de casa não está acreditando. Aí, ó, esse é o pastor Daniel de Gana. Ele fala que tem o dom sobrenatural, daí tem o dia que ele faz o culto para os homens. Ele é de onde mesmo? Gana. O Gana que ele tem, hein? Aí ele pega nos pênis, mas também ele fala que ele tem o poder de aumentar seios também e bumbum. Aí ele faz culto para mulheres e aí ele fica pegando nos peitos das mulheres e no bumbum das mulheres. Olha, aí nem precisa então de fazer cirurgia plástica. Não. Ele fala que não, que é só ir lá e aí diz que fica numa palpação desgramada. Ô Xandinho. Você imagina a fila de mulheres, né? Querendo aumentar o Nádia, como é que a mulher se submete a isso, Nádia? Não. E o homem também, né? Sei lá. Não, eu ainda prefiro a cirurgia plástica, né? Ô, Éder, as mulheres... Isso é picaretagem, né? Pura picaretagem. Você tem que descer o pau num pastor desse. Porque, olha, e tem outra coisa. Todos esses fiéis aí, as fiéis não vão querer mais, porque sabe que o trem já não é lá essas coisas, né? Que você está submetendo a isso. Aliás, pra mim é magia negra, né?
Isso aí já é pagelança, sei lá. Isso nunca pode ser considerado como um ato cristão. De maneira nenhuma, Sério mesmo? Não há embasamento bíblico nenhum para isso. Não há embasamento bíblico nenhum para isso. Nojento. Vocês que estão em casa, vocês acreditam nisso? Também? Diz que ele põe a mão na bunda. Tá aqui, ó. O que vocês querem que eu ofereça, diz ele lá no discurso dele. Se quiserem bumbuns maiores, posso fazer isso por vocês. Se quiserem seios maiores, eu posso ajudar. Se vocês têm a masculinidade pequena, eu posso ajudá-los e mudá-los enquanto venho para o reino espiritual. Meu Deus qual reino? do céu. Qual reino espiritual? Reino? Aí, acompanhando a fala do pastor Xandim, nós tratamos no mundo espiritual de duas vertentes, do bem e do mal. Resta saber de qual reino espiritual que ele É o reino satânico, né? Reinos espirituais, esse homem Se está for o tratando. reino satânico. O demônio. Reino satânico, Isso, do sinceramente, Satanás. isso é um pervertido, um picareta, safado, esse é o sem vergonha. próprio canalha. Satanás. Não é Outro sacanagem que ele está fazendo, Nádia? Esse é o E próprio parece que é um Satanás desejo pessoa. sexual particular que ele está Claro que querendo é. fazer. É o desejo sexual dele, querendo satisfazer. Isso é o próprio Satanás em pessoa, porque ele quer aproveitar das pessoas para tocar nos órgãos, né? No seio, na bunda, no pênis. Isso. Enquanto o Gregory troca de microfone, Xandinho, o Xandinho, você sabia que isso existia? Eu nunca tinha visto isso. Engana, né? Mas só embasando aqui a fala do Gregory, o apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele começa a descrever acerca da sã doutrina. A sã doutrina é o costume, aquilo que está inserido, está escrito na palavra de Deus. Então uma pessoa dessa, infelizmente, ela está saindo da conduta cristã. Independente de ser evangélico, católico, ele está saindo da sã doutrina. E a sã doutrina é a palavra de Deus. Mas infelizmente também, as pessoas hoje estão tão perdidas, estão atrás de algo que aquilo que é passageiro, vou até colocar uma palavra aqui, vou abrir aspas para ela, de um milagre humano urgente, que a pessoa, ela bate em qualquer porta, e para ela qualquer coisa é Deus. Verdade. E as portas abertas. Não. Mas, ô pastor, isso aí não lembra o senhor Sodoma e Gomorra, não? Acho que nem Sodoma e Gomorra era desse jeito. Não, Sodoma e Gomorra era pior, porque a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra, além da questão da devassidão e, né, de toda a promiscuidade, fala que Sodoma e Gomorra havia sido destruída pela fartura de pão e não ajudar o próximo, né? Também, além, né, disso tudo. Né? Mas não ajudou o próximo, pastor. E além de tudo, prometeu um milagre isso que daí, todo mundo sabe que é picaretagem e isso daí nós podemos chamar de charlatanismo. Isso aí é uma pessoa charlatã. Como nós temos aqui no Brasil, pastores que dizem que no culto do emagrecimento, que a pessoa vai esquecer aquilo que ela fumava, que ela bebia, que vai apagar a memória. Tem muito isso por aqui também. Agora, pastor Xandim, você vai ter que concordar comigo. Isso não é pastor. Isso não é pastor, como Suzane Richthofen e Jatobá não são santa. E eu tô pé da vida que essas duas estão comendo chocolatinho de Páscoa aí, nós sofrendo, trabalhando, sem dinheiro para comprar ovo. Elas já estão de boca nos ovos aí na cenoura e nós aqui. Ganharam folguinha de Páscoa. Uma está condenada a 40 anos, outra a 30, já estão saindo tudo. Ontem mostramos no programa, o povo ficou pé da vida, mandaram participações, estou lendo, vocês vão comentando rapidinho. Maria Ailton, eu sou a favor, dá uma palmadinha nessas mulheres aí. Robson Aquino, só Deus pode condenar ou libertar alguém. Marcelo Magalhães, advogado defende até o capeta. Sidney Silva, deixa aquela moça 30 minutos com a Cris Borg. Lucileia Oliveira, o Carline, o namorado da Suzane, parece o Eduardo Costa. Ah, o quê? Quer dizer, tem a foto do namorado, do marido novo da Suzane von Richthofen aí? É marido novo ou a próxima vítima? Olha lá. Ele parece o Eduardo Parece mesmo. Tá vendo muito ele, né? Você namorou o Eduardo Costa? Gente, parece mesmo. Ele é meu ex, namorado. Charles Costa, um abraço pra todos do TV Verdade. Roberta Ribeiro, uma vergonha. Os amigos vão continuar. Tá falando daquela moça que bateu na mãe. Os amigos vão continuar fazendo festinha sabendo que depois do chicote estralar na família. Daniele Moura, bom dia.
Carline, nunca coloque a música da vitória do Ayrton Senna para essa Jéssica aí, porque o Ayrton Senna nunca bateu na mãe dela. Nós colocamos a música da vitória porque ela se deu bem. Porque ela não aconteceu nada com ela, ela foi vitoriosa, só por isso. Aliás, Carlinhos, só uma parte assim, eu assisti o programa e vi quando um telespectador falou que não era uma panela, que era uma mini televisão. Você estava no hospital. Falou que não era uma panela, era uma mini TV. Mas ela jogou duas coisas. Foram duas mini televisão, uma panela, uma mini televisão, eu não entendi. Né? Lenir do Nascimento, só mais uma coisa, tirando esses casos nojentos que é tratado no programa, eu amo vocês, principalmente o Carline. Obrigado, Lenir. Carlos Eduardo, o perdão é o da mãe, mas o castigo será divino para ela. Com certeza. E tem outra coisa, Carline. Talvez a mãe que não aceitou a guia para o IML fazer o exame de corpo de delito, tomara, viu, mãe? Eu vou pedir muito a Deus que a sua filha não vá parar lá por ações impensadas como ela está tendo aí. Falta de freio e falta de limite. Damares Fernandes, bom dia. Se eu fosse a mãe, eu colocaria ela para fora de casa. Vanderlei Rodrigues, bom dia. Esban Alves, doutor Tavares é o mais sensato desse programa. Além disso, ele explica o técnico legislativo. Pessoas que chamam ele de bandido não entendem, não sabem interpretar nenhuma sílaba. Graças a Deus, o doutor Ricardo está no programa para podar os excessos de religiosos e pseudos rostinhos bonitos. Carola Gamba, tu é muito linda. Ó, fã da Carola Gamba. Vitória Emanuele, a mãe tá errada em não denunciar. Hoje ela bateu, amanhã ela pode matar. O que você achou desse caso da filha que bateu na própria mãe, espancou a mãe, só porque a mãe mandou ela baixar o som da festinha que já estava amanhecendo, Nádia? Nossa, Carlinhos, fiquei chocada com as imagens. Realmente eu não tinha visto. Né? Ela chuta, ela puxa o cabelo, ela atira objetos na mãe. Nossa, eu tenho tanto carinho pela minha mãe, eu tenho tanto amor pela minha mãe, que eu fiquei até, assim, emocionada com essas imagens, assim, de ver a coragem de um ser humano de fazer isso com uma mãe. Uma mulher dessa merece realmente, né, ir para aquele Seresp, né, que fala? Vai pra lá, não para ela entrar numa cela e uma mulherada bater, encher ela de pancada. Mas não tem a lei do estatuto do idoso? Ela não é idosa, só a avó. Enquanto arruma o microfone do Éder, eu digo para Jorge Gessi, gostam. Bom dia, Jorge Gessi. Bom dia, Jorge do Forró. Jorge Gessi diz aqui, doutor Ricardo, se eu matar alguém, o senhor me defende? Que é a mesma. Geninha Rodrigues, amo o doutor Ricardo, muito sensato. O dia que ele não vem, todo mundo elogia. Carlos Melgaço, bom dia a todos na bancada. Olha o estrume que tira a vida dos pais, merecia um presente de Páscoa. Pelo amor de Deus, diz que a Suzane von Richthofen, na opinião do Melgaço, merecia não saidinha de Páscoa, merecia cadeira elétrica. Eu estou de acordo. Ronaldo César, bom dia a todos, Carline. Coitadinha da assassina, ela é tão boazinha, coitadinha dela. Tiago Aquino, 39 anos de cadeia, bonita, cumpriu só 12. Como é que história é essa? O juiz vai levar ela para morar com ele? Infelizmente, Carline, a culpa aí não é do juiz, a culpa é do legislador, quem faz a lei. Quem faz a lei, deputado e senador. E esse pessoal não quer dar tiro no pé, né? E Omar Eduardo, eu, cada dia que passa, tenho vergonha de ser brasileira, desculpe. Lucileia Oliveira, bom dia, bancada Carline. A bancada outro dia estava um luxo. Doutor Zanoni é um homem lindo, creio em Deus Pai. Amém. Chamei até o meu esposo para ver ele na televisão. E até o meu esposo falou, nossa, ele é boa pinta. Santo Deus do céu. O que foi? As coisas, o mundo está perdido. O casal achou o Zanoni, aquele feioso bonito. Foi eleito o advogado mais bonito do Brasil. Meu Deus do céu, imagina o mais feio, então. Ele é bonito. Não é bonito? Para. Quem que veio aqui outro dia? Tinha alguém apaixonado aqui. Não. Rosali, bom dia a todos. O eu acho verdade. o Zanoni bonito, mas tem uma pessoa que eu acho mais bonita que o Zanoni. Quem? Confesso. Posso falar? O Carlinho. Oh. Pode convidar ela mais vezes pro programa. Obrigado. Não tem jeito de levar ela pro oculista, não, médico? Eu sou pode cancelar a participação do Éder. Madalena Nunes, uma coisa vocês podem ter certeza. Ela vai morrer com a culpa, essa menina. Mas é aquilo que eu... Vai morrer com a culpa em cadeia. Irresponsáveis não tem culpa, malditos não tem culpa, gente do coração ruim não sente culpa, não. Liette, essa feia arrumadinha, dá vontade de dar muito tapa na cara e na boca dela, desgraçada. A culpa é da mãe que não educou e colocou o limite nesse lixo. Ó.
A culpa é da mãe? A culpa não, gente. Mas o único mandamento cercado de promessa é honrar pai e mãe. Sim, quem não honra pai e mãe, Carlinhos, está escrito assim, honra teu pai e tua mãe para que seja longo os seus dias na face da terra. Uma pessoa que não honra pai e mãe, que não tem obediência, que não sabe o quesito chamado respeito, infelizmente ela mesmo está assinando para si o atestado de óbito. Está nos 10 mandamentos. Nós estamos mostrando aí a filha que bate na mãe. Nós mostramos a Suzane von Richthofen e a Jatobá, que matou a enteada, as duas ganhando benefícios da justiça e saidinha de Páscoa. Nós mostramos o pastor que fica passando a mão no pênis dos fiéis. Que loucura isso! E nós mostramos o caso desse pastor preso aqui em Belo Horizonte, pastor conhecido como maníaco da orelha. Segundo a polícia, esse pastor Jorge já estuprou mais de 10 fiéis, mais de 10 mulheres. Que loucura! Por isso é que eu quero a mensagem final do pastor Gregory. Carline, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra compor esta bancada. E olha, eu quero deixar aqui uma última fala. Não julguem todas as igrejas e nem todos os pastores por causa da atitude de um único ser. Deplorável a atitude dele. Deplorável. Eu quero mandar aqui um abraço para o doutor Leonan, dentista lá de Conselheiro Lafayette, que nos assiste, mandou um abraço para toda a nossa bancada. Ao Evandro Santo, meu amigo, sucesso agora. E lembre-se, no entardecer da vida, todos seremos julgados pelo amor. Deus nos abençoe. A mensagem e a bênção do pastor Xandinho, ele que apareceu do nada. Eu ratifico as palavras do pastor Gregory, só dizendo duas coisas, Carlinhos. A primeira, o povo precisa ter um pouco mais de conhecimento. E a segunda, o que não se resolve falando, se resolve orando. Que Deus tenha misericórdia desse Brasil, em nome de Jesus. Não vai dar aquela bênção especial que o senhor dava quando o senhor vinha no programa? Vou dar. Então vai dar agora. Que Deus abençoe a todas as pessoas em nome de Jesus, que continuem assistindo o TV Verdade, que tem cada dia mais e mais abençoado a sua manhã, o seu dia, te alertando. Eu quero te falar algo profético da parte de Deus. Tem pessoas ruins, mas Deus vai colocar do seu lado pessoas boas, que vão te ajudar a melhorar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Nádia França, mulher maravilhosa, garota da capa, madrinha do MMA, sua mensagem final. Carline, eu quero agradecer por poder participar mais uma vez desse TV Verdade, essa manhã maravilhosa. Quero deixar uma mensagem para as pessoas que quantas coisas ruins a gente tem visto, né? Realmente o mundo está cheio de coisas ruins. Então busquem a Deus, não importa qual igreja, mas busquem e orem por essas pessoas, inclusive, né? E eu agradeço aqui, né? A honra que eu tive de estar no sábado, num evento tão maravilhoso. Carline, muito obrigado por ser madrinha do Federação Fight. E eu estou te parabenizando porque foi um evento maravilhoso. Obrigado por todos que estiveram lá. E um beijo a todos. Até o próximo programa. Muito obrigado, Nádia. Cidadão Éder, o Juliano falou que o senhor pode mandar abraço para todo mundo que o senhor quiser hoje. Ah, tá. Ô, Carline, mas antes de mandar o abraço, eu gostaria muito, sabe, de fazer com que as pessoas pensem um pouco, reflitam e comecem a entender certas coisas que são humanas e as coisas que são sobre-humanas, as coisas que são de Deus. Quando começa esse tipo de comportamento, sabe, de uma pessoa, que seja pastor, repórter, jornalista, juiz, promotor, presidente da República, quem quer que seja, denuncie. Denuncie, porque a pessoa que faz mal a você, faz mal inclusive a uma criancinha, faz mal a uma pessoa vulnerável. Então, pelo amor de Deus, você achar que você é bonzinho e perdoa, você está corrompendo pessoas que às vezes não têm como se defender. Se depararam com esse tipo de conduta, desse pseudo-pastor, desse homem do demônio, desse Satanás encarnado, por favor, denuncie. Eu quero mandar, Carline, inicialmente agradecer a equipe do Mater Dei, do Dr. Henrique Mundim, que me atendeu muito bem, e principalmente agradecer a inúmeros telespectadores que fizeram oração, que pensaram positivamente pela minha saúde. Graças a Deus já estou bem, estou livre da infecção. Isso já é um ponto muito importante para
para mim, graças a Deus estou assim. E também, glória a Deus mesmo. Você tem promessa. E tem outra coisa, eu quero agradecer a uma pessoa que está aqui na mesa hoje, que me ajudou muito ontem, que subiu, desceu ladeira, debaixo de sol, me ajudou a resolver um monte de problema, que é o pastor Gregory, que ontem me ajudou demais a resolver um N problemas. E quero agradecer também a N pessoas do Detran. Mas, infelizmente, eu esqueci alguns nomes, mas vou trazer esses nomes aqui, faço questão. Mas Elaine, do gabinete da vice-diretoria, ao subinspetor Renato, que estiveram sempre lá, e muitas pessoas que me encontraram no corredor, tiramos foto, batemos papo. Foi um dia muito proveitoso para mim. Agora, disso tudo, eu só quero dizer uma coisa. Nada, absolutamente nada disso teria acontecido se não fosse a bênção de Deus Pai que recaiu sobre mim. Amém. E me tirou de um momento de muita tristeza. A todos, principalmente a Deus e a todos vocês, o meu muito obrigado. O cidadão Éder voltou com tudo. Eu mando meu abraço pro Jorge do Forró. Um abraço, Jorge. E um abraço pro Bad Boy. Bad Boy é tropa de elite. Ontem prendeu 2 vagabundos de alta estirpe. Tropa de elite é Bad Boy. Parabéns, Bad Boy. Continua barbarizando, que essa vagabundagem tem que dançar mesmo. Vagabundo tem que sofrer mesmo. Tem nada que ter prisão moral, não. Vagabundo tem que ir pro xadrez mesmo. Tem que se fulminar mesmo. Entendeu? Parabéns, Bad Boy. Tchau pra vocês. Até amanhã. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral. Também vai pegar você. Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Chegando e vou passar. Chega de repente, vai ser diferente. Sai da minha frente, sai da minha